Olá pessoal, vamos retomar aí os nossos lugares, retomar a nossa atenção. Estamos agora no final de mais uma manhã, caminhando aí para o final também do estudo de Daniel e Apocalipse. Hoje será a última aula desta manhã, mas ainda teremos mais um encontro na próxima oportunidade, né? E nós continuaremos aí estudando as lições finais do livro do Apocalipse. A gente está feliz e satisfeito porque você tem chegado até aqui, você tem se dedicado, você tem dado atenção a esses estudos e eu tenho certeza que você vai chegar até o final, até o mês de novembro, onde nós poderemos nos encontrar e eu vou poder te dar um abraço, né? Agora eu não posso te dar esse abraço pessoalmente, mas na formatura eu quero te dar um abraço especial e saber que a gente pôde contribuir um pouquinho, né, para o crescimento espiritual de todos nós. Nós vamos seguir para esse último estudo nessa manhã, essa última aula, e vamos falar agora da queda de Babilônia. Nós já passamos pelo grande conflito, entendemos ali o que significa, né, o sinal de Deus, o sinal da besta. Eu frisei para você mais uma vez para não se apegar à marca da besta como sendo um sinal que já existe. É um sinal que existirá no futuro, mas não quer dizer que alguém hoje já tenha a marca da besta na sua testa. Eu comentei com vocês que nós sempre somos levados a ser tentados mesmo a dizer, esse é a besta, aquele é o bestinha, mas olha, nada disso. Não temos ninguém ainda com o sinal da marca da besta sobre a sua fronte ou sobre a mão. Isso será uma imposição futura que, bem verdade, nós cremos pelos acontecimentos que vemos na sociedade hoje, no nosso mundo, que não demorará para que esse dia chegue. Nós já vemos aí movimentos para que o domingo seja o dia da família, o domingo seja o dia do empregado, do trabalhador. Já há esses movimentos, né? Muitas igrejas têm o domingo como dia santo, o dia do Senhor, usam argumentos bíblicos, falam que Jesus ressuscitou no domingo, e por isso que vai convencer bastante pessoas, né? Sinal na fronte, convencimento, as pessoas serão convencidas que realmente é o domingo, o dia do Senhor. Então vamos agora passar para esse estudo, a queda de Babilônia. Apocalipse 14:8, nas 3 mensagens angélicas, você lembra que diz lá bem claramente, caiu, caiu a grande Babilônia, ou seja, Babilônia, apesar de ser um poder, uma força, ter influência, ter seduzido as nações, ter prostituído, não é, o mundo, mas ela vai cair. Babilônia vai cair. Por isso, devemos estar do lado certo. Não adore Babilônia, não esteja do lado de Babilônia, porque vai cair. Eu estou falando da Babilônia espiritual, né, da Babilônia mística, não a Babilônia lá do tempo de Daniel, como nós já vimos, né? Será destruída no seu tempo devido. Quando a gente chega ao capítulo 16 e vamos avançar para o capítulo 18 de Apocalipse, nós vemos novamente sendo retomada as cenas de juízo, mas agora não mais um juízo sobre o povo de Deus para reivindicar o povo de Deus, mas agora um juízo para lançar sobre os inimigos de Deus, sobre a grande Babilônia, sobre a besta, o falso profeta, o dragão, a ira de Deus, como nós vimos lá nas trombetas e nas 7 pragas. Então, 4 cenas a gente pode encontrar do capítulo 16 ao 18. Sinais tradicionais de julgamento vão aparecer nesses capítulos. A descrição de Babilônia como sendo uma prostituta, né? Aí tem um intervalo que é um apelo para que o povo de Deus, os sinceros do Senhor, possam sair de Babilônia e finalmente Babilônia totalmente desolada. E aí você já ouviu falar também que existe a igreja invisível de Deus.
A igreja invisível, nós entendemos que são esses filhos de Deus, esses sinceros de Deus, que ainda estão em Babilônia e precisam atender o convite para saírem dela, saírem de lá, não se misturarem, porque Babilônia já é um poder que vai cair. E quem estiver em Babilônia vai cair juntamente com ela. Então, Babilônia, no Apocalipse, é símbolo da apostasia espiritual. E o nome Babilônia, você vai lembrar que vem lá do Antigo Testamento, da Torre de Babel, quando os homens trocaram, não é, o assim diz o Senhor, a palavra de Deus, a orientação direta de Deus, e tentaram resolver seus problemas com suas próprias forças, no seu próprio jeito. A Torre de Babel foi uma tentativa humana para não permitir que Deus interferisse mais nos assuntos do ser humano, nos assuntos do homem. Você percebe que até hoje nós às vezes agimos assim também? Você percebe que Babilônia é um símbolo correto para todo aquele que procura tirar Deus do controle da sua vida, da sua história e tenta caminhar sozinho? Construir uma torre de Babel, como lá eles construíram no passado, significa o seguinte: olha, não precisamos de Deus, nós podemos resolver nossos próprios problemas. E a humanidade tem caminhado com este orgulho, com esta arrogância, que é típico lá de Nabucodonosor, no episódio da estátua lá de Daniel, quando ele, em vez de seguir a orientação da profecia, Nabucodonosor fez uma estátua toda de ouro, dizendo assim: o meu reino jamais passará. Mas mulher na Bíblia é símbolo da igreja. E Apocalipse também mostra uma mulher vestida de sol, uma mulher vestida de branco, né? Representando a igreja pura, a igreja verdadeira, a igreja do Senhor. Apocalipse também, lá na carta às igrejas, fala da sinagoga de Satanás. Ora, se Deus tem uma igreja e o símbolo é uma mulher vestida de sol, e Satanás tem uma igreja, qual é o símbolo para essa igreja? E nós vemos em Apocalipse que é a grande meretriz, ou a Babilônia, né? A grande prostituta, que é a mãe de todos aqueles que se apostatam da palavra de Deus e da verdade. O dragão se irou contra a mulher vestida de sol, que é a representante de Cristo, a noiva de Cristo, mas diz lá na profecia que a mulher fugiu para o deserto. E essa ligação agora da mulher fugindo para o deserto, e vamos voltar a Daniel e lembrar também um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e aqui em Apocalipse é o mesmo período, 1260 dias proféticos, que a mulher foi se abrigar no deserto. Pessoalmente, eu queria dizer para você que desde que eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu fui ouvindo falar desses detalhes da profecia, como foram sucedendo os reinos, como foram surgindo as nações, eu ficava impressionado com as explicações que eram dadas, né, pelos anciãos da igreja, pelos pastores, mostrando as profecias, e eu dizia: puxa, mas isso eu estou estudando na escola, realmente aconteceu assim. Então vejam, a perseguição na Europa, a Santa Inquisição, os cristãos fogem da Europa e vêm aqui, né, para o continente americano, especialmente a América do Norte. Você não pensa assim, é muita coincidência que tudo isso tenha acontecido no período que a profecia aponta, né, o surgimento da nação norte-americana? Parece muita coincidência, mas não é coincidência. Na verdade, é o cumprimento das profecias preditivas de Daniel e Apocalipse. Então veja que interessante, em 538, mostrando esse gráfico, 538, você vê o bispo de Roma tendo a primazia sobre todas as igrejas, né, subindo ao poder. E aí vai iniciar o período da supremacia de Roma religiosa, ou da Ponta Pequena, que vai até o ano 1798, completando assim os 1260 dias proféticos.
e é aí que a mulher encontra abrigo, no continente americano. E é também aqui, em 1798, que Napoleão vai anular o edito que dava lá poderes, né, ao bispo de Roma, e agora ele vai tirar e prende então o Papa nessa ocasião, e a gente vê o final do cumprimento aí dos 1260 dias proféticos. É maravilhoso a gente ver como Deus deixou os detalhes da história bem registrados, bem cronometrados, dentro do tempo, dentro da história, e nós temos o privilégio de, estando hoje estudando isso, ver que essas coisas se cumpriram ao longo da igreja. E é interessante também uma observação. Se a igreja de Deus estava no deserto, e a igreja que existia nesse período poderia ser chamada a igreja verdadeira, a igreja de Deus, poderia ser chamada a mulher vestida de sol? Na verdade, se havia alguma igreja oficial, essa igreja não era a igreja que fazia a vontade de Deus, não era a mulher vestida de sol. Então, a igreja de Deus, nesse período de 1260 dias, ela foi perseguida e ela foi se abrigar no deserto quando a descoberta do continente americano abriu ali para os pais peregrinos, né, que fugiam da perseguição da Santa Inquisição, a perseguição religiosa na Europa, puderam encontrar no continente americano esse refúgio. E se você conhece bem a história lá dos americanos, né, quando os peregrinos chegaram, o que eles colocaram como ponto importante para construir um novo mundo, um novo país, que eles até chamavam a Nova Canaã. Eles diziam, uma igreja sem rei, aliás, um estado sem rei e uma igreja sem papa. Um estado sem rei e uma igreja sem papa. Porque eles tinham sido perseguidos pelo poder político-militar dos reis que serviam ao papado e tinham sido perseguidos também religiosamente pela Roma religiosa, a Ponta Pequena, o poder papal. Então, é impressionante como a profecia vai se cumprindo. Agora, o Apocalipse mostra as características básicas desse remanescente, né, que sai da mulher, os descendentes da mulher ou da igreja pura. E a característica se repete em Apocalipse 12, 7, assim como também Apocalipse 14, 12. Diz aí, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí fala, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então Deus se valeu do seu povo, né, dos fiéis, do remanescente, para que pudesse a igreja chegar até os últimos dias, seguindo fielmente a verdade e pregando a verdade que Deus espera que a igreja verdadeira pregue, né? Mas como podemos identificar a igreja de Deus? De que maneira podemos identificar? Então nós poderíamos ver o seguinte, resumindo o que nós já vimos até agora. Deus tem uma igreja verdadeira no Apocalipse. O dragão tem também a sua sinagoga ou a sua igreja. A igreja de Deus é representada pela mulher pura, vestida de branco, vestida de sol. A prostituta, a grande meretriz, ela está vestida de escarlate, né? Assim, sedutora, e ela realmente seduz, oferece o seu vinho, que são as falsas doutrinas, para as nações. Então, a gente vê que dá para identificar claramente a igreja de Deus e a igreja de Satanás. E essas características eu gostaria de apresentar a você a partir de agora. A primeira característica é o seguinte, a igreja verdadeira deveria surgir no final dos 1260 anos, porque a mulher ela fugiu para o deserto e ficou protegida.
Então, ela deveria surgir no final de 1798. Outra característica é que surgiria do movimento que estudou o livro de Daniel, estudou as profecias e estava vendo aquele revivamento, aquela grande alegria de descobrirem o ensinamento da volta de Jesus, mas que houve o grande desapontamento, né? A grande decepção. Então, deste movimento também surgiria a mulher vestida de sol, a igreja genuína, a igreja verdadeira. Então, vejam, surgiria no final dos 1260 anos, surgiria do movimento que estudou e pesquisou o livro de Daniel e surgiria após o desapontamento, né, de Apocalipse 10, do ano de 1844. Uma outra característica, a igreja verdadeira manteria as verdades apostólicas, como estão na Bíblia, porque tem a fé de Jesus. E ter a fé de Jesus significa crer e praticar os ensinos de Jesus conforme estão na sua palavra. Também, esta igreja pura, verdadeira, teria como característica, além da fé em Jesus, guardar os mandamentos de Deus. E aí nós dizemos, inclusive, o quarto mandamento, que tem a ligação com Apocalipse 14, 6 e 7, que fala que devemos adorar o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, uma referência direta ao quarto mandamento, como está em Gênesis e também no livro de Êxodo. Uma outra característica, fé em Jesus, guarda os mandamentos e tem o espírito de profecia. O espírito de profecia. Bom, nós, como adventistas, cremos que o espírito de profecia foi manifestado na vida e obra de Ellen White como mensageira do Senhor. Ellen White é a luz menor que nos guia à luz maior. O movimento adventista surgiu do estudo e pesquisa da Bíblia, das profecias, da palavra de Deus. A igreja adventista não surgiu por causa de Ellen White. Nós temos Ellen White porque a igreja surgiu da profecia. Por isso que a gente fala que o nascimento da igreja adventista, a certidão de nascimento é Daniel 8, 14. Você já sabe disso, você não vai esquecer isso nunca mais. A certidão de nascimento da igreja adventista, Daniel 8, 14. E a carteira de identidade, o registro geral, né? Com a foto que identifica a igreja verdadeira ou a igreja adventista. É exatamente Apocalipse 14, porque fala ali das três mensagens angélicas, né? Do Deus como juiz, Deus como criador, Deus como redentor, a queda de Babilônia. Não vale a pena a gente ter a marca da besta, a marca de Babilônia, o sinal da besta, né? Mas devemos ficar ao lado do Senhor. Então, nós temos em Apocalipse 14 a identidade da igreja adventista do sétimo dia. Guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus, como está em Apocalipse 14, 12. Uma outra característica é pregar as mensagens angélicas. O juízo de Deus, a queda de Babilônia, e quem ficar em Babilônia sofrerá as consequências das 7 pragas que cairão sobre o mundo. Também essa igreja seria uma igreja mundial, porque pregaria a toda a nação, tribo, língua e povo. É necessário que testemunhe a toda a tribo, língua e povo. Ensinaria que a salvação, ela só é conseguida pela fé em Cristo Jesus, pois pregaria o evangelho eterno. Então vejam, a característica da igreja de Apocalipse, da igreja de Deus, da igreja verdadeira: guarda os mandamentos, tem o espírito de profecia, seria um movimento mundial, tem fé em Jesus. E se você encontra essas características em alguma igreja, certamente é na igreja adventista do sétimo dia. E não falamos isso por orgulho, por vaidade, por achar que nós somos melhor do que ninguém, porque a salvação não é exclusiva para os adventistas do sétimo dia. Apocalipse, você conhece o convite do Espírito Santo: aquele que quiser, venha
e receba de graça da água da vida. Então, nós nunca devemos afirmar, pregar, a igreja nunca disse isso, nunca defendeu isso, que só os adventistas que vão se salvar. Isso não é ensinamento da nossa igreja. Então, seguindo, nós devemos respeitar todas as igrejas e reconhecer que há pessoas sinceras, porque senão Deus não diria, sai dela, povo meu. Sai da onde? Sai de Babilônia. Não é sair da igreja verdadeira, é sair de Babilônia. Então, movimento que quer deixar a igreja adventista na suposta, intenção de que vamos ter um movimento agora puro, um movimento reavivado, um movimento verdadeiro. Isso não existe. Não haverá uma oitava igreja. A 7ª igreja é a igreja de Laodiceia, cujas características nós já falamos aqui com vocês. Ela se encaixa na igreja adventista do 7º dia, mas também no movimento cristão da era presente. Então, há sinceros de Deus em todos os lugares, em todas as igrejas. Mas ainda uma pergunta. Se Deus dá uma ordem aos sinceros para que eles saiam de Babilônia, que é uma religião caída, quão grave e quão urgente deve ser esse convite? Olha lá o convite que você conhece. Retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, vejam, o convite é urgente, o convite é grave, o convite é necessário. Sai dela, para você não sofrer com as pragas que cairão sobre Babilônia, sobre os inimigos do povo de Deus, sobre os inimigos da igreja de Deus. Então, eu e você temos esta missão de levar esse convite a todas as pessoas sinceras que são filhas de Deus e precisam ouvir esse chamado para saírem de Babilônia. Esta solene declaração divina demonstra que há pessoas bem intencionadas em todos os movimentos religiosos, mas eles precisam obedecer à ordem de Deus e sair de Babilônia. Bom, a figura da mulher prostituta, que a gente fala, a grande meretriz, há sempre ali uma pergunta assim, mas onde está essa igreja? Onde é a sede dessa igreja? Veja o que o anjo diz. O anjo disse, porque te admiraste, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. As 7 cabeças, nós entendemos que são as 7 colinas de Roma. O próprio comentário aí da Bíblia de Jerusalém, Apocalipse 17:3, a besta é comparada com Roma e leva sentada sobre si uma igreja prostituta, o que dá a entender claramente que teria sua sede em Roma, a cidade dos 7 montes. Então, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, a visão do Apocalipse revela que Roma é a igreja mãe. E essa tem filhos que a deixaram, filhas que saíram dela, mas que, apesar de havê-la abandonado, continuam ainda nas mesmas práticas da grande meretriz de Babilônia. Os mesmos vícios, os mesmos enganos, as mesmas condutas religiosas equivocadas. Das doutrinas falsas que Roma emprestou para as suas filhas, 2 se destacam. A guarda do domingo como dia sagrado e a imortalidade da alma. Essas 2 doutrinas, elas praticamente aparecem nos demais segmentos religiosos que nós conhecemos. Com exceção de um ou outro movimento,
nós não vamos encontrar muita diferença, porque essas duas estão na base dos enganos que virão para os últimos dias. A guarda do domingo e a imortalidade da alma, que vai unir o espiritismo com a igreja apostatada. Haverá manifestação de espíritos de mortos, que são anjos demoníacos. Eles aparecerão para as pessoas no final dos tempos, dizendo: olha, eu estava no céu e realmente Jesus mudou o sábado para o domingo. Já pensou que engano terrível será esse? Por isso, sai dela, povo meu, é o convite. O chamado de Deus envolve misericórdia. É um chamado misericordioso de um Deus amorável. Outra vez, ouvi a voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. A seguir, nós passaremos para a atividade número 8, a queda de Babilônia, o estudo que acabamos de fazer, e nós entendemos que Apocalipse 18 trata do fim da Babilônia espiritual, da sua queda, e a tríplice aliança, o papismo, o protestantismo apostatado e o paganismo, que é o espiritismo. Sabendo que a queda de Babilônia é certa, como devemos nos preparar para os momentos finais da história? Então vocês vão dividir em grupos de 3 ou 4, como acharem melhor, pode ser em dupla. Façam a leitura da apostila nas páginas 119 e 120. O tópico é arrependimento, tarde demais ou hoje? E eu queria que vocês conversassem, fizessem a leitura e comentassem qual é o perigo, qual é o risco de adiar o abandono do pecado, de buscar o reavivamento e a reforma, de adiar a confissão, de adiar para amanhã o arrependimento e o abandono do pecado. Querido líder, a mensagem do Apocalipse é para mim e para você. E quando Deus faz o convite para nós a abandonarmos o pecado, a abandonarmos as práticas de Babilônia, não nos contaminarmos com o vinho de Babilônia, este é um convite solene, um convite sério para nós. Se nós temos que nos arrepender, se nós temos que abandonar o pecado, tem que ser agora, tem que ser hoje. Não podemos deixar para amanhã. Eu queria que você, com esse senso de urgência, fizesse a leitura desse texto da apostila e nós daremos aí também esse intervalo a seguir e vocês poderão então depois entregar a tarefa para o tutor. Nós vamos encerrar as aulas dessa manhã, mas nos encontraremos na próxima oportunidade que estaremos juntos novamente para vermos mais sobre o livro do Apocalipse. Boa atividade, um bom dia para você, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos.